Baile da Capital Flashback Experiência. A festa começa aqui. Dia 17 de maio, 14h. Vamos lá. Adquira o seu ingresso no site Capital ou aplicativo. Bora dançar? O DJ vem com hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. Estaremos todos juntos curtindo uma tarde maravilhosa. Venha participar, traga sua família, amigos e vizinhos. Um domingo com muita alegria, boa música e muita animação. Não esqueça, 17 de maio, das 14h, no Clube Piratininga, Alameda Barros 376, Santa Cecília. Acesse a plataforma Simpla e garanta o seu ingresso. Baile Capital Flashback Experiência. Capital. Rádio Capital, São Paulo, AM ZYK 537, 1040 kHz. Sintonize Capital, FM 77.5. Acesse nossas redes sociais. Capital com você. Programa não recomendado para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente e seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O mercado de trabalho mudou e a gestão de benefícios também precisa evoluir. O Bem Mais Familiar conecta empresas e trabalhadores, unindo o melhor da tecnologia com o acolhimento humano. Trazemos soluções práticas para modernizar as relações profissionais e garantir qualidade de vida real com benefícios que fazem diferença no seu dia a dia e da sua família. Bem Mais Familiar. Benefícios que acolhem histórias. Saúde de qualidade não precisa ser complicada. O BMSP leva até você e sua família teleatendimento em diversas especialidades e exames gratuitos em laboratórios parceiros. Atendemos trabalhadores em todo o estado de São Paulo e região com agilidade. Saúde preventiva com a comodidade que você merece. BMSP. Sua saúde em primeiro lugar. O propósito da VM Lima e Lima é simples: cuidar de famílias e negócios com proximidade. Oferecemos soluções completas: auto, residencial, vida e saúde. Aqui não existem ofertas prontas. Nós escutamos e entendemos o seu momento para indicar o seguro ideal, com transparência e economia. VM Lima e Lima. Mais do que apólices, entregamos tranquilidade. Onde a medicina moderna encontra a sabedoria das terapias naturais. Na Clínica Lanza, sua saúde é vista por completo. Nossa equipe multidisciplinar une médicos, nutricionistas e terapeutas para um tratamento personalizado e integral. Recupere seu equilíbrio. Clínica Lanza, saúde integrativa para viver melhor. Está na hora de encontrar o seu lugar. A Dait Imobiliária conecta você às melhores oportunidades de compra e locação com total transparência. Esqueça a burocracia. Oferecemos suporte completo em todas as etapas para você fechar negócio com segurança. Dait Imobiliária, conectando pessoas a sonhos. Descubra o Café com Benefícios. O podcast que descomplica o universo de direitos e benefícios trabalhistas. Domésticas em Destaque. Oferecimento: Brasil Medicina Saúde Preventiva, na promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores domésticos. Capital. Bom dia, começando mais um Domésticas em Destaque. Comigo, Janaína Souza, é um prazer estar aqui com vocês. Você que está acompanhando pelo rádio, pelo YouTube. Bom dia, Vini, bom dia, Everaldo. Bom dia, Gabi! Bom dia, Jana! Bom dia a todos! Estou de volta hoje! Após um leve sustinho, mas tô aqui. Então, quero desejar um bom dia a todos que estão nos escutando. Vocês que estão nos ouvindo aí pela rádio, acesse o YouTube Capital com você. Estamos aqui. Deixa seu comentário, deixa seu like. Tá aqui no chat a Erika Moura, a Bruna Baldasso, Janiara Martins, Olivia Alves, o Gabriel Vieira, Marcelo de Giuseppe, todo mundo aqui mandando um bom dia. Então entre aí, deixa seu comentário, deixa sua dúvida. Hoje estamos com um assunto muito especial que vocês amam falar sobre. Com certeza. E lembrando todo, Domésticas em Destaque
é um programa que fala do universo do trabalho doméstico, mas não falamos só sobre o trabalho doméstico, nós falamos também assunto que importa muito e que as nossas trabalhadoras, elas gostam de ouvir, gostam de saber também. Esse programa também era voltado para o empregador. Eu esqueci de falar esses dias aqui, nós tivemos a festa de 2 anos do programa e uma ouvinte que é empregadora, ela chegou para mim e ela estava na festa, eu não sabia realmente que ela era empregadora doméstica, né? Que ela chegou e falou assim, olha, eu acompanho vocês todos os sábados, eu tenho a minha menina que trabalha em casa e eu falo para ela acompanhar vocês e eu aprendi muito com vocês. Então esse programa ele é voltado não só para a trabalhadora doméstica, também para o empregador, principalmente contabilidade, que eu acho que peca muito na parte dos direitos domésticos, né? Para passar informação para os empregadores. Então, esse programa é para que você possa conhecer, saber um pouquinho de tudo. Cada sábado a gente traz um tema diferente aqui. Então, quero dar um bom dia para o pessoal que está na live, para o pessoal que está pelo rádio, acompanha nós aqui. Para os nossos patrocinadores, né, Gabi? Sim, deixa nosso agradecimento. Tem que deixar nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores, BMSP, que está aí na nossa convenção, que a gente saiu agora dia 1º de março, a nossa nova convenção, e o BMSP está mais uma vez com a gente. Sim, a gente queria agradecer a todos eles, inclusive o BMSP, né, o Brasil Saúde e Medicina Preventiva, Bem Mais Familiar, Daicht Imobiliária, Clínica Lanza, Corretora VM Lima e Lima, Splendos Jeans Academia e também o nosso parceiro de toda quarta-feira com o Vini, com a Stephanie, Café com Benefício, toda quarta às 7 horas no YouTube. E não esquecendo, reprise todos os sábados a partir das 19 horas. Esse sábado, será que vai reprisar o meu? Quarta-feira eu que participei. Eu amei o programa, foi muito bom. O podcast é muito bom. Eu adoro falar sobre o trabalho doméstico e sobre a nossa realidade, né? A gente tá aí 13 anos da APEC e foi voltado para falar de tudo isso, como tá hoje, da saúde também, falamos um pouquinho da saúde das nossas trabalhadoras. Foi um podcast maravilhoso, eu amei fazer e esse sábado vai estar reprisando a partir das 19 horas, então não percam. Quem não consegue acompanhar na quarta, acompanha eles no sábado, é muito bom. E hoje o nosso tema é para falar um pouquinho, um tema que é muito importante. A gente sabe que abril, ele é voltado também à conscientização sobre o autismo. Aí eu te pergunto, quantos adultos hoje vivem sem saber que são autistas? E para trazer esse tema, a gente trouxe o Dr. Normando da Silveira Camargo Neto, médico e psiquiatra especializado no atendimento de adultos e crianças, com experiência em clínica médica, saúde mental e gestão de serviços de saúde. Dr. Normando, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado participar. A gente sabe que é um tema muito importante esse, né? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Doutor, para a gente iniciar, eu acho que é a pergunta que muitas pessoas não... Na verdade, não é um tema que eu acho que é um ponto que já vem há muito tempo, mas muitos não sabem o que é o transtorno espectro autista. O autismo ele é uma neurodivergência, então na verdade é uma constituição diferente do que seria mais habitual da formação cerebral. E na verdade isso não se enquadra no perfil de uma doença, né? Mas sim de uma alteração funcional. E, doutor, é possível chegar à vida adulta sem diagnóstico? Sim. Sem saber que tem? Na verdade, a maior parte dos autistas provavelmente não tiveram diagnóstico, né? Hoje a gente tem, né, uma facilidade muito maior para ter diagnóstico, está na mídia, então as pessoas procuram mais. Do Covid para cá, a saúde mental ficou em maior evidência, então tem um pouco de maior cuidado com essa questão da saúde mental. Então as pessoas têm procurado mais, têm tido mais diagnóstico, mas provavelmente a grande maioria dos autistas não tiveram diagnóstico, né? E já estão na vida adulta, ou já adultos ou idosos. E doutor, quais sinais que aparecem em adultos?
No adulto, normalmente o que se identifica um pouco mais fácil é o esgotamento social, né? Então, uma dificuldade muito grande para a interação social ou um esforço muito intenso para isso, né? Então, a pessoa participar de um evento ou qualquer coisa que envolva ali muita interação social tem a tendência de trazer um desgaste muito grande. Mas tem como inúmeras outras consequências. A mais comum é que o paciente desenvolva quadro de depressão e ansiedade associado. Ele é associado junto com Sim. o autismo. Sim, por conta das questões relacionadas ao autismo, sem tratamento, sem um desenvolvimento adequado daquilo, lá na frente a chance de desenvolver um quadro depressivo ansioso a partir da adolescência é enorme. O doutor tem muita procura de pacientes adultos que depois, eu acho que a divulgação mais que levou as pessoas saberem e entenderem um pouco sobre isso. O doutor tem muito paciente adulto que chega hoje para saber se tem o autismo? Sim, sim. Na verdade, muitos pacientes começam a investigação por conta, às vezes, de um quadro depressivo ansioso e acaba identificando que existe um outro processo de vida ali mais antigo acontecendo já previamente no paciente. Mas muita gente começa a entender, né, ver coisas na internet ou programas e se identifica com aquilo e começa a buscar para tentar entender um pouco melhor. Às vezes começa com a psicologia, às vezes direto com a psiquiatria, às vezes dentro da neurologia, mas tem muita gente. Muito adulto. Muita gente. Porque, né, a gente não ouvia tanto falar sobre isso como de uns anos para cá. Agora que começou, né, é muito recente. Doutor, tem mais ou menos assim uma ideia de tempo? Como que foi essa procura maior? Na verdade, assim, o autismo, né, identificado como, né, uma alteração, né, e as características dele já vem de muito tempo. Na verdade, a gente não tinha uma visibilidade tão grande para a saúde mental. E de uns tempos para cá isso começou a mudar, as pessoas começaram a ter uma preocupação um pouco maior com esse autoconhecimento, com esse processo de desenvolvimento pessoal e começou a se identificar um pouco mais. Mas, na verdade, já a patologia, como descrição, já vem de muitos anos, mas mais recentemente, por conta da mídia, que as pessoas começaram realmente a procurar. A gente pode dizer os últimos 10 anos. Caramba. Né? E até no chat citaram, né, o Messi. O Messi, ele tem autismo, né? Sim, falam que tem, né? Não existe um diagnóstico dele perdido pela internet. Aí, mas, eu vejo que até falaram aqui do Messi. A princípio, aí sim. Eu lembro que eu vi uma vez falando que ele tinha autismo. E, doutor, esses pacientes, quando eles chegam, né, para realmente ter a confirmação, fazer um laudo, o que o senhor percebe neles, quando eles recebem o laudo de positivo, sim, você tem o autismo? Depende, né? Cada pessoa reage de uma maneira, mas de modo geral traz um pouco de alívio, porque normalmente quem mais julga as pessoas somos nós mesmos, então a autocobrança normalmente é a maior que tem, e esses pacientes eles acabam inevitavelmente caindo nesse ciclo, né, de autocobrança, e muitas vezes tem dificuldade de desenvolvimento em áreas sociais, dentro da interação social, que é o pilar central do autismo. E isso traz um certo alívio, né? Então ele entender que não é porque ele tem preguiça ou porque ele não quer, né? Que muitas vezes é colocado dessa maneira, ou porque ele é tímido, né? Então são formas que muitas vezes, características que atribuem ao autista, que na verdade é por conta do processo de vida dele. Níveis, o autismo, doutor, ele tem... O que significa? Ele tem esses níveis? E se tem, o que significa? Ainda é, né, classificado como nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, que está relacionado à gravidade. Então, o nível 1 de suporte é aquele paciente que tem limitações muito superficiais e que praticamente passa batido pela sociedade. O nível 2 e o nível 3 já tem um comprometimento um pouco maior, normalmente já tem algum tipo de atraso no desenvolvimento, então fica mais evidente. Normalmente são pacientes que chegam antes do tratamento, né? Então, de certo modo, nível 2 e nível 3 teria uma gravidade maior, mas quem fica às vezes mais comprometido é o nível 1, porque demora mais para se identificar. Sim, e existe uma diferença entre homem e mulheres no diagnóstico? Sim, tem diferença na forma como se expressa o autismo no homem e na mulher. No diagnóstico, a priori, não tanto, mas como isso se expressa no paciente, sim.
A mulher ela tem a tendência de conseguir mascarar melhor os sintomas, então ela espelha muitos comportamentos e ela acaba conseguindo desenvolver dentro do ambiente social de uma maneira um pouco mais tranquila do que o paciente autista homem. Caramba! E no caso do nível 1, que vem mais tardio, por que esse diagnóstico vem tão tarde? Os sintomas não é tão forte? É justamente pelo fato de ser mais superficial. Sim. Então a pessoa consegue desenvolver várias áreas da vida dela, consegue desenvolver habilidades sociais, mas com um desgaste, um sofrimento muito grande. Então ela consegue sentar aqui e ter uma interação normal com a gente, mas depois disso, aquilo ali é como se ela tivesse passado horas a fio. Às vezes 1 hora é como se fossem 10. Então um esforço muito intenso, um desgaste mental muito intenso para poder ter interação social. Então ela consegue mascarar isso durante a interação. Então muitas vezes vai arrastando e até a pessoa entender que aquilo é um processo que está trazendo sofrimento, às vezes demora um pouco mais. Caramba. E, doutor, o autismo não verbal, e até vai sair um pouquinho fora, a gente tá falando de adulto, né? Mas eu tenho uma dúvida do autismo não verbal em criança. Com quanto tempo os pais conseguem perceber que vai para esse nível do autismo? Ou não sei se chamaria de nível, né? Porque a gente vê que tem o autismo não verbal. A questão do não verbal é uma das possibilidades de comprometimento, né? Tem inúmeras outras, uma das possibilidades é essa. E a partir ali de 1 ano de idade, onde a criança começaria a dar seus primeiros passos, a balbuciar as primeiras palavras, é onde já começa a se observar isso. Então, se existe um atraso, né, nesse desenvolvimento, por isso a escola é tão importante, porque ela consegue ter esse olhar sobre o aluno, se ele está desenvolvendo algumas capacidades que seriam próprias da idade. Às vezes ajuda a direcionar e a buscar um diagnóstico, um suporte antes. E também eu gosto quando eu trago o doutor, porque eu vou tirando todas as dúvidas que vai me aparecendo. Que eu e minha filha, a gente conversa muito sobre isso. E ela fala do infantil, a situação da criança andar nas pontas do pé. Isso também tem, doutor? Isso é uma característica, é possível estar presente, mas não significa, não significa autismo. Então, o autismo ele é um conjunto, né, de alterações ali, né, comportamentais e sociais. E dentre essas características pode acontecer de ter uma hipersensibilidade, às vezes andar na ponta do pé. Então, às vezes por conta, né, da sensibilidade na sola do pé, o paciente acaba andando na ponta para não ter o contato inteiro. Caramba. E doutor, quando o autismo é esse nível, né, o não verbal, o tratamento, ele não vai mudar essa parte do não verbal, ele só vai aliviar? Seria mais ou menos isso? Não, muitas vezes muda. Ele muda? Muda. Então, assim... Nossa, eu não sabia. Hoje o que é o mais adequado, né, em relação a tratamento é que as medicações, elas vêm com o intuito de amenizar sintomas, mas algumas medicações, elas demonstram que auxiliam no processo de neurodesenvolvimento do paciente. O paciente tem a tendência de desenvolver melhor, né, ou evoluir melhor dentro do processo neurológico dele com o uso de algumas medicações. Então, muitas vezes o paciente ele chega não verbal, às vezes já com, né, 4, 5 anos de idade, que já precisaria estar falando, né, tranquilamente. Sim. Inicia-se a medicação e começa a ter uma mudança realmente muito significativa em relação à fala. Claro, às vezes demora, às vezes é um processo mais complexo, mas às vezes isso é possível modificar. Não existe uma garantia de que isso acontece quando o paciente tem esse tipo de dificuldade, mas com tratamento e auxílio de outras terapias, né, fonoaudiologia, por exemplo, consegue-se melhorar muita coisa. E doutor, o que o doutor pensa assim, do porquê o diagnóstico vem tão tarde? Por que a pessoa procura tão tarde um médico para poder fazer todo os exames necessários para chegar no laudo de sim, ter o autismo ou não ter o autismo? Tem vários motivos aí que acabam, né, atrasando esse processo. Então, entre eles o preconceito, né, o estigma, o medo de identificar que tem alguma patologia e às vezes desconhecimento também, né, falta de conhecimento, de entendimento sobre o assunto, acredita que é daquele jeito e acabou e vai conduzindo daquela maneira. Claro que a gente também tem, né, deficiências graves no sistema de saúde, tanto no particular quanto no público, né?
Isso também acaba atrasando bastante os diagnósticos. E doutor, chegou aqui no chat do YouTube uma dúvida da Joelma Silva. Ela falou qual que é o grau em relação ao barulho e o foco de seletividade nas cores e até na alimentação. E dizer que isso daí é característica de um nível 1, 2 ou 3 de suporte seria um erro, porque o comprometimento ele é sempre individual. Então, às vezes a gente pega um paciente que é nível 3 de suporte, por exemplo, e ele não tem hipersensibilidade ao barulho, mas ele tem uma questão olfativa muito intensa. E às vezes a gente pega um nível 1 de suporte que o barulho para ele é o que acaba com o dia dele e ele, né, tem um desgaste muito grande por conta do barulho. Então isso daí é extremamente individual. A forma como vai se manifestar e os sintomas que vão vir associados é sempre do indivíduo e as características pessoais dele. Cada um, então, tem o seu... Sim. O pilar central, né, para a gente dizer que existe ali um pilar central em relação ao autismo, seria a dificuldade ou incapacidade na interação social. E outros sintomas, como, por exemplo, andar na ponta do pé, hipersensibilidades, e por aí vai, são sintomas secundários. Então, eles vêm agregado à questão principal, mas aí, a partir daí pode se manifestar, né, de milhões de maneiras. Cada paciente pode desenvolver um pouco mais de uma coisa ou de outra. É que às vezes eu acho que as pessoas pensam que se faz tal coisa é tal nível. Sim, mas sim. Então às vezes associa, por exemplo, isso. Às vezes o fato de ser não verbal já colocar como um nível 2 ou um nível 3, não necessariamente, porque esses níveis eles são, de certo modo, flutuantes de acordo com o tratamento. Então, o paciente que não trata, ele tende a piorar, e o paciente que tem um tratamento adequado, ele tem a tendência a melhorar e sair, né, ou modificar essa questão de nível. Por isso, falar em nível de suporte é, de certo modo, um pouco inadequado, porque está diretamente relacionado ao tratamento que o paciente está tendo ou não. Então, ele pode piorar ou melhorar daquilo ali e modificar o nível de suporte. Então, existe uma tendência de colocar em desuso essa questão do nível de suporte, justamente por questões burocráticas. Certo. Então, por exemplo, tem determinados tipos de convênio que não querem liberar ou não querem designar um acompanhamento para o paciente porque ele está caracterizado como um nível 1 de suporte. E daí gera um monte de conflitos, um monte de problemas, porque na verdade isso daí é completamente absurdo. Mas infelizmente acontece. E doutor, o doutor lida com a negação dos pacientes de não aceitar que tem o autismo? Não, veja, a negação do diagnóstico, nem tanto. Acho que a maior dificuldade, se pudesse falar que tem algum tipo de repulsa do paciente, é principalmente em relação a medicações, né? Então, o medo de uso de medicações ou de um tratamento medicamentoso acaba sendo, na verdade, maior até do que a própria negativa em relação ao diagnóstico. Ah, certo. E, doutor, como que é feito o diagnóstico de uma pessoa adulta? É mais difícil que o doutor pegar de uma criança? Não é uma questão de ser mais difícil, mas exige um critério um pouco diferente. Então, quando você pega uma criança, você está vendo ali muitas vezes os comprometimentos diretos do autismo. Quando você pega um paciente adulto, na grande maioria das vezes, esse paciente, pelos processos de vida dele, ele chega ali na adolescência, vida adulta, e ele desenvolve questões relacionadas à alteração de humor e ansiedade, normalmente quadro depressivo ansioso. Então o caminho se torna inverso, né? Primeira coisa é tratar a depressão e a ansiedade, para depois conseguir se observar o que sobra, né, ou o que pode estar relacionado a um espectro autista. Então, se você pega um paciente com depressão e ansiedade, você já começa a tentar enquadrá-lo dentro das características do autismo, muita coisa ali vai bater, e na verdade é por conta de depressão e ansiedade, não por conta do autismo. Então, a primeira coisa é ter plena convicção se esse paciente está ou não dentro de um processo depressivo ansioso. Se estiver, tratar primeiro a depressão e ansiedade para depois conseguir distinguir bem o que é ou não do autismo. Eu vi agora, eu vou pegar a vez da Gabi aqui, eu vou ler o comentário da Joelma. Achei tão bonitinho. Ela colocou aqui, doutor, antes não sabiam se falavam sobre antes não era falado, né? Ela colocou aqui, graças a Deus consegue o tratamento, o acompanhamento. Ela tá agradecendo a Gabi e ao doutor por responder a pergunta que ela fez. Porque o que a Joelma colocou é verdade, né? A gente, uns 10 anos pra cá, pra trás, a gente não se ouvia falar sobre isso, a gente não se via campanha. Hoje a gente vê bastante, ainda que eu acho que são poucas, eu acho que deveria ter mais, que nem a gente está no mês de abril, que é
também referente ao autismo, é autismo e segurança do trabalho, que depois eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre isso também. A gente não via campanha, não via... Então, é necessário que tenha mais políticas públicas para tratar desse tema. E o que a Joelma colocou é verdade, a gente não ouvia as pessoas falarem. Então, era aquilo ali. Sabia que tinha algum problema, mas não sabia o que era, não sabia onde procurar. Inclusive, é uma pergunta que sempre a gente vê, doutor. Quando o paciente ele tá desconfiado que ele pode ter, mesmo que seja adulto, quem que eles procuram? Veja, o ideal é que tenha um acompanhamento, né, por um profissional especializado na área, ou um psiquiatra, ou um neurologista. Normalmente são as duas áreas que mais identificam a neurologia e a psiquiatria, né? Na criança também a neuropediatria, o próprio pediatra também muitas vezes, mas no adulto a grande maioria das vezes é o neurologista ou o psiquiatra. Então o ideal é que se busque um acompanhamento nesse sentido. Claro, espera-se que a psicologia também consiga triar esse diagnóstico. Então eles não formalizam um diagnóstico, mas eles conseguem identificar características importantes disso. Mas daí depende da atuação de cada profissional. Então, se for um profissional que tem um pouco mais de experiência nessa área, ele vai ter um pouco mais de facilidade para desenvolver isso. Então, muitas vezes vem direcionado, às vezes, pelo psicólogo ou, né, outras áreas, médico do trabalho, que identifica alguma questão dentro do trabalho. O paciente às vezes passa com o cardiologista porque está tendo sintomas de depressão e ansiedade, daí começa a se identificar a questão da depressão e ansiedade e depois, posteriormente, do autismo. Então, os caminhos são variáveis, mas a rigor o ideal seria, né, o psiquiatra ou o neurologista para iniciar um acompanhamento. E doutor, o TDAH, ele está ligado ao autismo? De certo modo a gente pode dizer que sim, né? Então são condições diferentes, né? Elas não é obrigatório uma para existir a outra, mas existe uma tendência dos pacientes do espectro autista terem mais risco de desenvolvimento de déficit de atenção e hiperatividade. E o contrário também ocorre, doutor? Quem tem o TDAH e um pouco menos. Pouco menos? A grande maioria dos pacientes com déficit de atenção e hiperatividade não é do espectro autista. Mas existe uma tendência, dentre as patologias de risco, né, de desenvolvimento secundário, para o autista, o TDAH é uma delas. E tem uma dúvida que chegou pra gente... Na verdade, chegou agorinha essa dúvida. Chegou uma dúvida para nós aqui, o porquê do TDAH não ter um cordão como o autismo? Porque o autismo tem o cordão... Na verdade ele poderia usar o de girassol, que o de girassol que diz que existe uma patologia oculta ali e isso poderia ser utilizado sem problema nenhum. Poderia ter um cordão também, mas essa questão do cordão ela se torna um pouco problemática a partir da hora que qualquer um entra na internet e compra, né? Então, e realmente foi o ponto tem que a gente estava conversando até da parte do autismo também. Sim. Isso daí da parte do cordão. Existem documentos oficiais, né, e carteirinhas que validam ali com o diagnóstico e tudo mais. Então, o ideal é que quando vai se identificar alguém que esteja com o cordão, é que ele esteja com o crachá junto. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que, né, tem... Até nisso, né, doutor? Em tudo, né? Até nisso. Infelizmente, má fé tem em todos os lugares. Caramba! Até nisso. E chegou uma pergunta muito interessante da Joelma, que é uma dúvida até minha também. Ela falou, o toque no adulto fazer coisas repetitivas pode ser uma característica do autismo? O transtorno obsessivo compulsivo, ele não necessariamente vai vir como característica, ele pode vir como um problema secundário. Então o paciente ele tem o espectro autista e ele desenvolve ali questões relacionadas à ansiedade. Então está muito mais relacionado à ansiedade do que ao próprio autismo. Sim. Mas o autista ele tem ali os seus... as suas questões de rotina, então ele tem a tendência de ser muito metódico, então às vezes aquilo pode parecer um transtorno obsessivo compulsivo e na verdade não, na verdade é só porque o paciente é metódico e ele segue aquilo ali como uma regra de vida dele, então não necessariamente vai ser uma obsessão, um transtorno obsessivo compulsivo junto. A gente vai dar uma paradinha agora, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais algumas perguntas. Na capital, Domésticas em Destaque. Oferecimento: Brasil Medicina Saúde Preventiva. Na promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores domésticos.
Já adquiriu o seu ingresso para o Bailão Capital Experiência? Não! Então, garanta seu ingresso no site da Capital ou pelo WhatsApp 11 9 8334 5777. É no dia 17 de maio, às 14 horas, no Clube Piratininga. Venha dançar o melhor do Flashback. Bailão Capital Flashback Experiência Capital. Oi, pessoal! Eu sou Raul Machado e todos os sábados eu estou aqui na Capital, porque aqui na Capital o nosso sábado é bom demais! A melhor Capital. As opiniões, comentários e informações apresentados pelos convidados e participantes deste programa são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente a posição da emissora. A rádio atua apenas como meio de comunicação e espaço para o debate de ideias. Uma rádio com seu jeito. Capital com você, AM 1040, FM 77.5. Você conhece Brasil Medicina Saúde Preventiva? Focado na promoção do bem-estar, BMSP oferece programas que ajudam a prevenir doenças. E você sabe, o programa Domésticas em Destaque prioriza a saúde das trabalhadoras domésticas, oferecendo orientações específicas. Então, invista na saúde de quem você ama. Conheça Brasil Medicina Saúde Preventiva e o programa Domésticas em Destaque, todos os sábados às 9 da manhã, aqui na Capital. Alô, atenção! No dia 17 de maio, a partir das 14 horas, o Clube Piratininga será palco de uma tarde inesquecível com o Bailão Capital. Flashback Experiência. Vai ser a maior experiência do Flashback, com uma seleção de grandes sucessos para cantar, dançar e curtir do começo ao fim. No comando dessa super festa, DJ Tupac e DJs convidados, garantindo uma vibe incrível e uma pista cheia de energia. E para comprar seu ingresso é muito fácil. Clique no banner no site da Capital ou mande uma mensagem para o WhatsApp 11 9 8334 5777. Você recebe o link do Simpla e garante sua presença. Bailão Capital, Flashback Experiência. Você não pode ficar de fora. Capital. Você acompanha Domésticas em Destaque. Oferecimento Brasil Medicina Saúde Preventiva, na promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores domésticos. O mercado de trabalho mudou e a gestão de benefícios também precisa evoluir. O Bem Mais Familiar conecta empresas e trabalhadores, unindo o melhor da tecnologia com o acolhimento humano. Trazemos soluções práticas para modernizar as relações profissionais e garantir qualidade de vida real com benefícios que fazem diferença no seu dia a dia e da sua família. Bem Mais Familiar. Benefícios que acolhem histórias. Saúde de qualidade não precisa ser complicada. O BMSP leva até você e sua família teleatendimento em diversas especialidades e exames gratuitos em laboratórios parceiros. Atendemos trabalhadores em todo o estado de São Paulo e região com agilidade. Saúde preventiva com a comodidade que você merece. BMSP. Sua saúde em primeiro lugar. O propósito da VM Lima e Lima é simples: cuidar de famílias e negócios com proximidade. Oferecemos soluções completas: auto, residencial, vida e saúde. Aqui não existem ofertas prontas. Nós escutamos e entendemos o seu momento para indicar o seguro ideal, com transparência e economia. VM Lima e Lima. Mais do que apólices, entregamos tranquilidade. Onde a medicina moderna encontra a sabedoria das terapias naturais. Na Clínica Lanza, sua saúde é vista por completo. Nossa equipe multidisciplinar une médicos, nutricionistas e terapeutas para um tratamento personalizado e integral. Recupere seu equilíbrio. Clínica Lanza, saúde integrativa para viver melhor. Está na hora de encontrar o seu lugar. A Dait Imobiliária
conecta você às melhores oportunidades de compra e locação com total transparência. Esqueça a burocracia. Oferecemos suporte completo em todas as etapas para você fechar negócio com segurança. Dait Imobiliária, conectando pessoas a sonhos. Descubra o Café com Benefícios. O podcast que descomplica o universo de direitos e benefícios trabalhistas. Voltando aqui mais um pouquinho com Domésticas em Destaque, a gente fica conversando nos bastidores, quase que a gente volta continuando conversando aqui. Sim, verdade. E eu vou falar um pouquinho bem rapidinho. Ontem eu fiz uma entrevista, passou uma entrevista minha num canal de TV, e a gente fez sobre segurança do trabalho das trabalhadoras domésticas. Meninas, não adianta a gente trazer especialistas aqui, pessoas que são da área falar. Ainda as meninas estão subindo nas janelas de prédio do lado de fora. Ontem no canal eles conseguiram filmar uma menina fazendo isso do lado de fora da janela, com com o corpo inteirinho pra fora. Então assim, meninas, quando que vocês vão entender que isso daí é sobre você, sobre a sua vida? Então tá na hora de vocês acordarem um pouquinho. Eu sei que trabalhar todo mundo precisa, mas se vocês caírem dali, não vai ter ninguém para fazer fazer o seu serviço e para cuidar da tua família. Então a gente está fazendo um programa especial para falar sobre essa parte da segurança do trabalho. Não é esse final de semana, a gente tá vendo os próximos para trazer, porque tá demais, tá chegando para nós depoimento, tá chegando as pessoas filmando e vocês continuam fazendo isso. A gente já falou, vocês não podem fazer isso, vocês não são obrigadas. E empregadores, se acontecer qualquer acidente com essas meninas, vocês são responsáveis. E vocês se responsabilizam por isso. É só um toque que eu falei pra Gabi que eu ia falar aqui, porque ontem foi demais a gente acompanhando a matéria, as pessoas que estão fazendo isso. E é tua vida. Que hora que vocês vão acordar pra vida que a gente só tem uma? Que a gente só tem uma vida. Então a gente tem que cuidar. Tá bom, meninas? É só um toquinho pra vocês, porque continua isso. E é sério, não é brincadeira não, hein? A gente teve em dezembro, em São Bernardo, a mulher que caiu e faleceu. Então tá na hora da gente começar a amar nossa vida, né? Porque diz respeito a gente, não ao empregador. O empregador, ele vai ser responsável pelo que tá acontecendo aí. Só que é você que não vai voltar. Então tá na hora da gente começar a ter cuidado com isso. E voltando aqui, Gabi, doutor, depois do diagnóstico, o que muda na vida do paciente? Bom, o diagnóstico, né, por si só, muitas vezes já traz um certo alívio para aquele paciente. Ele, né, consegue ter um entendimento da própria história, né, já diferente e uma autocobrança menor. Mas muitas vezes com a medicação muda completamente a vida do paciente. Então, pacientes que já têm ali junto, associado um quadro depressivo ansioso, trata-se o quadro depressivo ansioso, a vida volta à normalidade. E as questões, né, próprias do autismo, elas também são passíveis de tratamento e de evolução. Então a gente não espera um processo curativo, porque não se entende isso como uma patologia, doença, né, da maneira mais tradicional, mas como um processo diferente de neurodesenvolvimento. Então uma alteração do processo de desenvolvimento cerebral. Então não é uma condição que a gente espera que tenha um processo curativo, mas tem controle, tem desenvolvimento, tem mudanças muito, muito significativas que podem acontecer na vida desse paciente. Sim, e Jana, chegou um comentário aqui no YouTube da Joelma, que é, como sempre, pautas precisas e com convidados que explicam numa forma expressiva e que nós aqui vendo e ouvimos e entendemos tudo direito. Então, você que tem sua dúvida, deixa aqui no comentário, a gente está esclarecendo tudo para vocês conseguirem entender certinho. Então, manda suas perguntas, se precisar também mandar no Instagram, a gente responde depois. Então, sigam lá, @programa Domésticas em Destaque e manda aqui no chat de YouTube, vocês estão nos escutando para esclarecer tudo. E doutor, quais são os desafios no mercado de trabalho no autismo? Normalmente os pacientes que têm a necessidade de uma interação, né, social um pouco maior no ambiente de trabalho, eles têm um pouco mais de complexidade. Então, se você pega um paciente, por exemplo, desse e coloca ele num home office ou um trabalho mais isolado, a tendência é ele ter uma performance muito positiva, porque ele vai
tá ali no mundinho dele, né? Mas quando ele tem essa necessidade de interação, isso gera normalmente um desgaste muito maior. Ou ambientes com muito barulho, às vezes quando o paciente tem uma hipersensibilidade ao barulho, ou cheiro, então dependendo do ambiente de fábrica, com determinado tipo de produto químico. Então esse tipo de situação pode gerar um desgaste muito maior para o paciente. O doutor falou do barulho, né? Mas nessa situação, doutor, a audição deles é mais... Como que é? A audição deles é mais... Veja, quando a gente vai falar dessas formas como o autista, né, interpreta o meio, na verdade é assim, o azul que eu enxergo é diferente do azul que você enxerga. Não somos neurodivergentes, né? Não temos nenhuma patologia. Então, cada um tem o seu olhar para o mundo. Então, a forma como ele interpreta o ambiente ao redor dele é diferente. Então, do mesmo jeito que pode ser com uma hipersensibilidade, pode ser uma hipossensibilidade. Então, ele pode ter, por exemplo, uma sensibilidade muito menor para a dor. Às vezes se machuca, nem percebe que se machucou. E do mesmo jeito pode ser, às vezes, muito sensível. Às vezes só um toque já é desconfortável, já é incômodo para o paciente. Então, são essas características, por isso que elas não são o pilar central. Elas são características secundárias e que cada paciente pode desenvolver ou não de uma determinada maneira e numa determinada intensidade. E, doutor, a Gabi fez a pergunta, né, referente ao trabalho. Como que as empresas elas podem auxiliar e fazer uma inclusão melhor desses trabalhadores? Na verdade, sim, nesse aspecto até que tem um suporte interessante, porque eles se enquadram dentro do PCD, né, e para a empresa, só pela questão burocrática, né, de benefício fiscal, já é interessante. Então, muitas empresas já buscam contratação de pacientes, né, dentro da categoria PCD justamente pela questão fiscal. Então tem benefícios para a empresa nisso também, e a empresa consegue colocar esse paciente dentro de um módulo de trabalho mais adaptado para ele. Então muitas empresas grandes, as grandes principalmente, têm esse tipo de cuidado, né? Outros ambientes, às vezes, né, empresas menores, às vezes não têm essa sensibilidade, às vezes não têm esse conhecimento para estar adequando o ambiente para o paciente. Mas existe uma preocupação grande, né? Principalmente das grandes empresas por questões legais e benefícios fiscais também. Porque muitas vezes, até num grupo de trabalho, pode ter algumas interferências referente à comunicação e convivência. Porque, como o doutor falou, eles são um pouco isolados eles não como se eles vivessem num mundo diferente, mas eles têm um mundinho deles, né? O modo de funcionamento dele ali, né? Eu tenho muitos pacientes que vêm direcionado pela empresa. A empresa paga a consulta do paciente para o paciente ir e tentar identificar o que está acontecendo, porque ele destoa muito dos outros colegas de trabalho em alguns comportamentos que são mais naturais. Então, por exemplo, todos os colegas saem, têm a tendência de ir almoçar junto no refeitório. Esse paciente se isola, né? E todas as vezes ele se isola e ele não participa disso, não participa de reuniões que não sejam estritamente necessárias. E daí a empresa começa a observar isso e vê que aquele comportamento está destoando do comportamento do resto da equipe e direciona esse paciente para uma avaliação na psiquiatria. Né? As empresas terem esse olhar, né? Sim, não são todas, tá? Mas as empresas que normalmente têm essa perspectiva, a tendência é o paciente ter um desenvolvimento muito positivo dentro da empresa, a empresa normalmente tem um resultado muito melhor com E todas deviam fazer, né, doutor? Porque é um ganho para a empresa também, né? Veja, se você tem um funcionário e você acha que um funcionário bom custa caro, é porque você não sabe o preço de um funcionário ruim. Né? Custa 10 vezes mais caro. 10 vezes mais caro, tá certo. Então, se você tem um funcionário que tem uma necessidade específica e você conseguir adaptar o serviço para ele, a tendência é que ele vai render muito melhor e vai também ir para o trabalho muito mais feliz. Ou seja, é benefício para todos os lados, pro funcionário e para a empresa. E, doutor, relacionamento afetivo interfere também? Interfere. É totalmente possível ter uma vida normal em todos os aspectos, né? Inclusive na questão de relacionamentos amorosos e tudo mais. Mas tem também seus pormenores ali em relação a isso. Caramba! Doutor, depois do diagnóstico, como que a família precisa ter um posicionamento? Como que a família pode auxiliar, para que possa auxiliar o paciente? Acho que a primeira coisa é o que a gente estava falando da negativa, né? Então, muitas vezes o pai ou a mãe ou familiares ficam na negativa de que o paciente não tenha aquela condição.
Então, entender, buscar sobre o assunto, surgiu, né, isso como uma hipótese, às vezes nem como um diagnóstico já confirmado, mas o profissional que está acompanhando colocou aquilo como uma hipótese diagnóstica, começa a pesquisar, entra na internet. Hoje a gente tem a liberdade de ter informação aqui que, né, há 100 anos atrás era surreal imaginar que teria toda essa quantidade de informação disponível, né, a qualquer hora. Então entra na internet, busca vídeo, busca, né, orientação sobre o assunto para entender melhor sobre aquilo e não simplesmente ficar nessa negativa sem sentido nenhum. Então, a partir do momento que surge essa possibilidade na vida, né, da própria pessoa ou de um familiar, é fundamental que ele busque orientação sobre aquilo e entender melhor sobre o assunto. Ele tem que ser o maior interessado sobre o assunto, o paciente e os familiares. E o que nunca deve se falar, doutor, uma pessoa que tem já o diagnóstico? Veja, se a gente colocar assim, nunca falar, né, a gente pode às vezes estar complicando a vida de alguém que inocentemente fez algum comentário, né, desse tipo. Mas, de modo geral, o que mais traz desconforto para esses pacientes é falar que parece que não tem nada, que é frescura, né, ou que é tímido, né? São condições que para o paciente que já tem o diagnóstico, que já sabe do que se trata, ou para o familiar que sabe as condições que aquela pessoa tem, soa meio desconfortável. E mas também... mas assim, é bom tocar nesse assunto porque, na grande maioria das vezes, quando alguém faz algum tipo de comentário nesse sentido, a pessoa não está fazendo por maldade. Sim. Então é importante saber relevar isso também, porque com certeza, né, você pega uma criança que tem ali um nível 1 de suporte, os pais sofrem diariamente com aquilo, os familiares sofrem diariamente com aquilo, mas a pessoa que está de fora não vê, ela faz esse tipo de comentário porque ela está vendo uma situação pontual, um recorte da vida daquela pessoa, ela não está vendo o contexto inteiro. Então é importante lembrar disso e saber relevar isso, porque senão fica que nem aquelas pessoas que são muito positivas, que tudo é Deus que está mandando uma mensagem para ensinar, entendeu? Veja, se torna uma positividade tóxica. Ou seja, então assim, a gente também não pode ser obcecado em dizer que todas essas pessoas que fizeram algum comentário são maldosas. Não, a pessoa normalmente ela não tem conhecimento e ela está falando o que ela está visualizando, né? E também eu acho, doutor, aquilo que a gente tem sempre o costume, né? A pessoa tem uma dificuldade e a gente vai falando, não, é porque você é burro, você... Eu acho que também, né, doutor, é uma coisa que... Aí acaba, assim, né, se a gente puxar lá pros anos 90, começo dos anos 2000... Né? A gente chama todo mundo de burro. Ninguém nem pensava duas vezes pra falar alguma coisa. Pra falar que você é burro, hoje em dia as pessoas, elas se limitam um pouco mais, né, em alguns adjetivos. Mas veja... Às vezes a pessoa que está falando isso é um familiar muito próximo. Sim. Que ama demais aquela pessoa. E ela não está falando porque ela quer estigmatizar nada. É porque a gente tem... Veja, as pessoas da geração dos anos 70, 80, 90 ainda estão aqui, né? Então, Sim. Talvez daqui a 20, 30, 40 anos de idade, 40 anos para frente, isso mude de configuração de forma muito expressiva. Mas hoje a gente tem que lembrar que muitas dessas pessoas cresceram como isso sendo algo completamente natural. E na verdade não é um grande problema, né? Então tudo que está dentro do campo das ideias, a gente tem que saber relevar, né? Tudo que vai para outros aspectos, a gente tem que levar mais a sério. Mas tudo que está dentro do campo das ideias, a gente tem que saber filtrar e relevar para a gente não se tornar aquela pessoa... Tudo ao pé da letra, exato, né, doutor? Exato. E hoje em dia ainda muitas pessoas dos tempos antigos ainda não acreditam que o autismo seja... Imagina, você fala, dependendo da pessoa que você vai passar... Isso é frescura. Isso é o básico. É o básico que a gente vai ouvir, né? Eu já escutei algumas coisas que eu já fiquei, meu Deus do céu, mas como tem umas assim? Palavras bem pesadas, muito né? pesadas. E veja, é a ignorância daquela pessoa, ignorância no sentido mais... puro da palavra, né? Sim. Não de maldade, mas de... por não saber, né, doutor? Por não ter o desconhecimento. Exato. É que ontem aconteceu uma situação interessante. Tava conversando com uma pessoa e ela contando que a família com depressão, ansiedade, os filhos ali, e a mãe achava e veemente reiterava que aquilo era frescura. Até a hora que ela adoeceu e ela precisou de um tratamento. Ela obviamente começou, né, do jeito mais clássico que tem, passando com o cardiologista porque tá com dor no peito e falta de ar, e daí fez um monte de exame, identificou que não tinha alterações físicas ali, que era uma questão física que vinha por uma desordem, né, psíquica, e o cardiologista encaminhou para psiquiatria. Daí iniciou um tratamento,
depois disso, uma vida inteira pedindo perdão, desculpa, perdão, não sabia que era assim. Então, veja, às vezes a pessoa acaba tendo que experienciar aquilo ali para poder entender realmente do que se trata. Mas lógico que é muito mais inteligente se a pessoa se abrir, buscar informação, ela consegue ter um entendimento mais claro do negócio, não precisa chegar nesse ponto. E preconceito, doutor, ainda tem muito? Tem. Preconceito a gente sempre vai ter em todos os setores, né, possíveis. A gente tem com quem usa óculos, a gente tem com quem é gordo, a gente tem com quem é magro, então sempre vai ter alguém com algum tipo de pensamento torto sobre o próximo, né? Mas sobre o autismo, nada foge disso, né? Então, aqueles que têm o diagnóstico, muitas vezes usa, né, a terminologia do autismo como algo pejorativo para caracterizar alguém. Mas isso, infelizmente, desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. Né? E como que a sociedade pode ser mais inclusiva nessa parte? Eu acho que o entendimento sobre o assunto, quanto mais as pessoas entendem sobre o assunto, conhecem sobre o tema, mais elas conseguem filtrar o que elas dizem e como elas conduzem, né, a interação com esse tipo de pessoa. Então, eu acho que o que realmente pode ajudar é o entendimento das pessoas sobre o assunto. Então, não é, por exemplo, como um quadro de depressão e ansiedade, que nessas circunstâncias que eu falei, a pessoa acabou desenvolvendo e vivendo também aquilo para poder sentir na pele o que o outro sentiu. Então não vai conseguir, né, se tornar um autista, né? Aquilo é uma condição que já vem por cargas genéticas e outras questões. Então, quanto mais você tiver o entendimento sobre o assunto, maior a chance de você conseguir ter tato para lidar com esse tipo de pessoa. E doutor, qual que são os maiores mitos sobre o autismo adulto? Acho que os dois extremos ali é que o autista é um gênio ou de que o autista tem algum tipo de retardo inviável. Né? Então esses dois extremos acho que são os piores. Né? Ontem até o doutor falando nisso me lembrou eu estava assistindo uma novela que é uma criança e a família agora está descobrindo que ele é autista. E aí foi uma das coisas que o pai dele falou dessa aqui, porque ele tá sendo passando por exames porque acha que ele é um gênio. E aí falou do autismo, disso daí mesmo. Antigamente tinha o diagnóstico de Asperger, que é um quadro de autismo com algumas características de alguns tipos de habilidades especiais ou de maior capacidade em determinadas áreas, né, intelectuais. Esse diagnóstico caiu em desuso e agora está tendo um movimento para trazer ele de volta e ter essa classificação novamente. Então, pode acontecer da pessoa ter uma facilidade muito maior em determinadas áreas do que em outras, mas isso não necessariamente vai acontecer, né? Caramba, nossa, passa tão rápido. Passa que a gente, eu fico olhando ali e falo, gente, já tá dando horário. Doutor, pra gente, eu tenho duas... Uma pergunta, na verdade, né, pra gente, eu acho que pra finalizar, para as pessoas, como elas devem procurar ajuda? Busca um profissional da sua confiança. Então, acho que a primeira coisa é a confiança que você tem no profissional, né, da saúde, seja ele qual for, né? Então, eu acho que eu já falei isso em outros momentos. Muitas vezes o profissional, ele né, é um técnico em enfermagem, por exemplo, né? Não tem, né, todas ali as certificações para isso. É um clínico do posto de saúde, mas ele tem um familiar, ele tem um parente, ele tem a experiência do dia a dia, de convívio ou de como lidar com essas questões do autismo, ou um conhecimento por interesse só porque ele realmente se interessa sobre o assunto. Então, às vezes, a experiência pessoal da pessoa ajuda muito a direcionar isso. Busquem sempre profissionais especializados na área para poder ter um acompanhamento correto, um diagnóstico correto, mas todo mundo que tenha algum nível de entendimento sobre o assunto é passível de alertar o outro sobre alguns comportamentos, né? Então, acho que o profissional da saúde, de modo geral, que tem algum tipo de conhecimento, ele pode dar uma orientação para a busca disso. Daí, normalmente, na vida adulta, principalmente, né, o psiquiatra ou o neurologista. Que triste, chegando no final. Sim, doutor, para quem está acompanhou o nosso programa hoje, onde que consegue localizar suas redes sociais? A minha clínica ela fica em Cajamar, chama Lacan.
Então tem o Lacan Clínica Médica no Instagram, tem todos os dados, telefone, e-mail, tudo, se precisar entrar em contato, inclusive o WhatsApp. E eu posso deixar também o telefone da clínica Pode sim, doutor. Se vocês quiserem. Não, com certeza. Eu só queria fazer uma observação, porque é algo mais recente que os pacientes estão chegando todo dia perguntando. Então, agora, recentemente saiu, né, muitas matérias sobre o uso do ácido fólico no paciente com autismo. Nossa, doutor. E muitos pais, né, principalmente, né, os pais, né, pais e mães de crianças com autismo estão em dúvida sobre isso. E vem perguntar se deve ou não utilizar. Então, por enquanto... É um tema legal pra gente trazer aqui, viu, doutor? Por enquanto eu acho válido as pessoas ficarem atentas sobre o assunto, mas os estudos ainda não são o suficiente para poder bater o martelo de que aquilo realmente é muito benéfico, ou que vai trazer algum tipo de benefício, ou que muda de forma significativa a condição do paciente para que faça o uso. Então tem alguns estudos que são favoráveis, mas ainda não tem nada que de fato esteja confirmado. Tem um estudo que, se eu não me engano, está sendo feito nos Estados Unidos, que é gigantesco agora, nesse ano de 2026, que tem a tendência, se eu não me engano, metade ou final do ano, esse estudo fica pronto. Então, a hora que esse estudo sair, a gente vai ter uma ideia muito mais adequada sobre o assunto. Agora, os estudos que tem, eles ainda são mais superficiais, e então não dá para dizer sobre isso. Então, ainda não é o momento de se introduzir esse perfil de composto para o paciente, porque ainda não tem plenas convicções de como que isso vai se manifestar, né? Uma suplementação que já existe, muitas vezes na gestante, no idoso, mas para o paciente autista ainda não tem evidências claras sobre o assunto. Então, que legal. só para caso alguém esteja acompanhando, tenha essa dúvida, uma das coisas mais recentes aí que é importante a gente falar. Que bom, doutor. E o contato é 11, né? 934410110. Aí só entrar em contato e estamos à disposição. Doutor, muito obrigada por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. A gente tá para trazer um tema, porque as pessoas pedem muito infantil. Então, e aí é bom até a gente trazer nos próximos programas e falar referente a esse estudo que ainda está sendo feito. Mas obrigada, doutor, por ter aceitado, ter participado com a gente hoje. Sempre um prazer. Gabi, para o pessoal que está na live, um ótimo final de semana. Sim. Que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, sigam a gente no Instagram, o programa Domésticas em Destaque. E depois, sábado, esperamos por vocês aqui na Rádio Capital. E um agradecimento ao BMSP, que sempre nos atende quando a gente precisa trazer uma pauta importante aqui. Pessoal, um ótimo final de semana, um beijo pra todo mundo. E hoje, né, às 7. Às 7, não percam, hoje eu vou estar, o meu reprise do... Café com Benefício. Eu chamo de programa, gente, não adianta. Do podcast Café com Benefício foi muito legal. Então não perca. Hoje, a partir das 19 horas, eu vou estar ligadinha. Um bom final de semana e um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. O mercado de trabalho mudou e a gestão de benefícios também precisa evoluir. O Bem Mais Familiar conecta empresas e trabalhadores, unindo o melhor da tecnologia com o acolhimento humano. Trazemos soluções práticas para modernizar as relações profissionais e garantir qualidade de vida real com benefícios que fazem diferença no seu dia a dia e da sua família. Bem Mais Familiar. Benefícios que acolhem histórias. Saúde de qualidade não precisa ser complicada. O BMSP leva até você e sua família teleatendimento em diversas especialidades e exames gratuitos em laboratórios parceiros. Atendemos trabalhadores em todo o estado de São Paulo e região com agilidade, saúde preventiva com a comodidade que você merece. BMSP, sua saúde em primeiro lugar. O propósito da VM Lima e Lima é simples: cuidar de famílias e negócios com proximidade. Oferecemos soluções completas: auto, residencial, vida e saúde. Aqui não existem ofertas prontas. Nós escutamos e entendemos o seu momento para indicar o seguro ideal, com transparência e economia. VM Lima e Lima. Mais do que apólices, entregamos tranquilidade.
onde a medicina moderna encontra a sabedoria das terapias naturais. Na Clínica Lanza, sua saúde é vista por completo. Nossa equipe multidisciplinar une médicos, nutricionistas e terapeutas para um tratamento personalizado e integral. Recupere seu equilíbrio. Clínica Lanza, saúde integrativa para viver melhor. Está na hora de encontrar o seu lugar. A Dait Imobiliária conecta você às melhores oportunidades de compra e locação com total transparência. Esqueça a burocracia. Oferecemos suporte completo em todas as etapas para você fechar negócio com segurança. Dait Imobiliária, conectando pessoas a sonhos. Descubra o Café com Benefícios. O podcast que descomplica o universo de direitos e benefícios trabalhistas. Domésticas em Destaque. Oferecimento: Brasil Medicina Saúde Preventiva, na promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores.